daqui eu escrevi já passou. Então, eu vou ler para vocês. Eu estou escrevendo outra romance aí, eu estou fazendo muita graça, mas... Eu falei que ia falar de criança, né? Esse aqui foi o resultado da procura da minha criança. O livro provavelmente relata isso de uma outra forma, que é assim, uma mulher de 30 anos, né? Uma negra, linda, arquiteta, que mora num duplex. Então, o que tem essa negra? Ela não tem problema de comida, ela não tem problema de moradia, ela não tem problema de emprego, não fala da solidão da mulher negra, ela tem o amor dela. Para ter um romance tem que ter um drama, senão não vai. Ela estava tendo um drama existencial. Ela tinha que dar uma resposta para alguma coisa que o leitor só fica sabendo no fim do livro. Então, enquanto chove em São Paulo, ela está na sacada do apartamento dela, olhando a chuva e com um drama existencial, e começa a pensar na infância, e aí acontece. Ela vira criança, ela se vê na casa onde ela nasceu, no corpo de 7 anos de idade. E aí ela revê um monte de situação que aconteceu na vida dela. Essa família tem pai, tem mãe, tem irmão, tem comida, tem casa, tem tudo. Então, por que eu falo isso? Porque quando eu falei do pessoal dos tatatá acha que a literatura negra é tema, é nome, se sair desse tema não é literatura negra. Então, não, literatura negra é literatura. É um espaço em que você, enquanto arte, você vai criar, você vai sonhar. A construção da literatura negra, ela é jogada aos cantos desde sempre. Talvez o Lúcio Souza, os poetas da época, ela tenha ganhado uma notoriedade que nunca, como a Maria Firmino também, ela tenha ganhado um espaço que tinha se visto. Mas ela teve um auge, o Machado de Assis, ele construiu uma literatura negra de denúncia, que ele denunciava a sociedade escravista no Brasil, a formação de como o Estado brasileiro se formou. Só que teve um outro escritor que viveu na essência do que é o preconceito na arte, é o Lima Barreto. Talvez, de todos os escritores brasileiros negros, ele foi o que sofreu mais. Ele tem um trecho no livro dele, Diário Dia 20, que é ser um homem negro, bêbado, louco, que escrevia absurdamente. Ele escreveu um livro, Policarpo Quaresma, que, na verdade, cria um personagem que não é o brasileiro. Que o brasileiro nunca é, que o brasileiro nunca vai ser. Organizado, que ama o país, que ama a cultura, que respeita as leis. E foi um homem negro, bêbado, louco, que escreveu isso. E ele morreu sem reconhecimento nenhum. E é muito difícil você ser escritor negro e fazer arte no Brasil. A literatura negra que eu falo, ela é um movimento literário que nasceu em 1978, dentro do movimento negro unificado, que foi naquele momento político, 74, anistia e tal, na hora de efervescência. Em 78, propositalmente, 8 negros dentro do movimento negro, que participaram da construção desse movimento negro, do ato do Teatro Municipal, que fazia reuniões na Rua Maria José, olhando para ver se a polícia política não estava atrás, fizeram, junto com o manifesto, fizeram tal, e lançaram Cadernos Negros com o seguinte manifesto: nós estamos aqui por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, Caderno Negro não. E 8 negros assinaram, e a partir daí coletando se passaram. E não dá mais para falar de literatura brasileira sem citar o Cordinho dos Fundos. E assim, quando nós começamos, disseram que nós estávamos racializando a literatura. Que a literatura é universal, todo mundo sabe que não é. Agora, a racialização da literatura sempre se deu. É que o branco nunca se viu como raça. Porque ele é universal. A racialização é branca. Beleza? Boa noite aí, gente. Boa noite. Gentil demais aí vocês todos num dia da semana, né?
desligarem a mente do que corre na superfície midiática e, né, plugar no contato humano. Eu sou um descendente de africano, nascido e criado no Brasil, vivendo à beira, tentando me inserir, tentando me desenvolver como artista numa sociedade que o tempo inteiro me manda mensagens. E eu vou decodificando essas mensagens. O racismo antinegro não é qualquer racismo, é o racismo antinegro, e aí é conceito, mas é conceito que ajuda a elaborar conhecimento sobre a sociedade. É um racismo específico. Esse racismo específico, ele é um desdobramento de um processo histórico, ou seja, desdobramento da formação do mundo que a gente vive. Podemos chamar de mundo globalizado, mundializado, capitalista. Esse mundo não existia antes. Ele só foi desenhado a partir de 1450, quando um navegante chamado Diogo Cão desembarcou na desembocadura do rio Senegal. Isso foi no século XV, na África do Oeste. E ele chegou lá com um grupo de marinheiros, e entre os marinheiros tinham músicos. Os músicos do Diogo Cão tocaram um instrumento chamado algaita. É uma gaita de fole. É uma gaita de fole da Península Ibérica. Os portugueses falaram: olha, que gente interessante, olha que roupa que eles usam. Tocam instrumentos também, reconheceram o nosso instrumento. As mulheres são bonitas. Ali começa um processo que no início era amistoso, como era amistoso também foi o amistoso contato dos portugueses mais embaixo sim, relativamente, né? Sentido África Central, quando os primeiros portugueses chegaram lá, fizeram contatos com o rei do Congo, Manicongo, e ali também foi amistoso no primeiro momento. Mas no século seguinte, a coisa começou a azedar, porque os europeus, os portugueses em especial e os espanhóis, começaram a encontrar possibilidades de explorar comercialmente a venda de pessoas. Nesse momento, segundo Henrique Agocolo, a chave de compreensão dos europeus em relação aos africanos começou a mudar. Por que eu estou indo lá atrás para contar essa historinha? Para dizer que o racismo antinegro é resultado de um processo histórico. O racismo antinegro nasceu, primeiro, quando os europeus começaram a perceber que não seria tão simples capturar, vender e fazer produzir pessoas. Quando começaram as primeiras reações, as primeiras revoltas, em São Tomé e Príncipe, e depois no Caribe, os portugueses e espanhóis começaram a falar: caramba, achei que essa gente aí era mais fácil de... A partir desse momento, começa efetivamente a depreciação. Esses negros são isso, aquilo outro. O comportamento característico é de desconfiança, é de violência. Caramba, mas os caras capturavam, as pessoas levavam e não queriam reação. Quanto mais reação tinha, mais o processo mental europeu construía, elaborava explicações sobre a violência daqueles que eles estavam capturando. Mas, efetivamente, qual foi o salto que os europeus deram no processo de elaboração do que é a diferenciação entre os europeus e os não europeus? Isso foi feito nos 500 anos de dominação colonial. Ponto.
Isso foi feito de forma muito rudimentar, num primeiro momento, observando o comportamento violento, como eu disse. Mas, no final do século XVIII, os europeus não se contentaram mais em observar a superfície comportamental daqueles que eles dominavam, que eles oprimiam, e resolveram elaborar cientificamente o que eram aquelas pessoas. Então eles começaram a tirar pedaços da pele, que até então eles achavam que o sangue é que diferenciava uns dos outros. Então eles começaram a cortar cadáveres de africanos e de negros vivendo na Europa para entender como é que se dava a pigmentação. E que eles elaboraram explicações bem razoáveis do ponto de vista do que eles entendiam, ou seja, a partir da fonte religiosa. Deus havia criado a humanidade, subdividido em grupos e determinado que um grupo era melhor que o outro porque havia chegado à fé cristã. Essa ideologia de que a ciência corresponde à verdade conectou os valores da ideologia da colonização que estava em marcha em todos os territórios onde os europeus haviam estendido seus tentáculos. E é com isso, é com esse resquício de que os humanos são desiguais naturalmente, mas compreendidos a partir da ciência, é que nós temos que lidar cotidianamente. Essas ideias, elas são introjetadas em nós desde a primeira infância. É uma cadeia de imaginários, de valores, de conceitos que vão penetrando no nosso repertório de ver o mundo, compreender o mundo, que num dado momento nós não vemos mais o mundo. Nós só vemos a tela, que é a interpretação do mundo. A experiência de compreensão do mundo em uma perspectiva negra depende da convivência, da relação com outros que conseguiram tirar a terra. O racismo tornou-se um sistema de poder. Os brancos, na construção desse mundo que habitamos hoje, os eurodescendentes, os descendentes de europeus, elaboraram formas de manter para si três coisas que são essenciais na existência das sociedades: o prestígio, o poder e o mando, o direito de mandar, o direito de governar de forma inquestionável. Não existe a possibilidade de não haver racismo nas artes, porque o racismo está na sociedade. As artes negras, na maioria dos casos, têm comunicado conteúdos emancipatórios. Quanto mais o conteúdo das expressões negras contestam o domínio, o prestígio e o mando da minoria branca, não só essa minoria branca reage, como toda a classe média branca reage, e alguns brancos que estão no mesmo lugar social que nós também reagem em cadeia. Porque para o racismo funcionar, é necessário que mesmo os brancos sem poder participem de alguma forma de um imaginário de poder da branquitude. Fazer arte engajada, fazer arte que tem compromisso político com a defesa de valores ancestrais, compromisso político com a defesa da vida, compromisso político com a defesa dos grupos violentamente marginalizados. Você também pode fazer arte pela arte. Isso está posto. Você pode só querer o gozo estético
Isso também está posto, não me incomoda. E eu tenho amigos que são artistas que só querem fazer a arte pela arte, e eu também aceito. Eu fui educado fazendo arte engajada e talvez eu acho que eu vou morrer assim. Que ficou levantada, se a arte seria a melhor forma de nós trazermos para as nossas crianças, dentro da educação que nós vamos dar para eles, essa questão do racismo. Saloma, eu queria perguntar para você assim, o que você recomendaria para os brancos amigos, né, que convivem com a gente diariamente na militância, os que adquirem a nossa arte, a nossa cultura, às vezes eles vêm como exótica, né? Porque, por exemplo, para algumas comunidades indígenas é uma questão de sobrevivência. Aí a pessoa vai até lá, consome, né? Mas são brancos que estão entre a gente, aqueles brancos amigos que estão na militância do nosso lado, aqueles que estão do nosso lado na faculdade, no trabalho, diariamente, e que continuam servindo aqueles 3 alicerces que você disse lá da sustentação do racismo, né? Pequena vivência na cultura popular, né? E uma dessas culturas que é tambor de crioula, ele tem um dizer que ele fala assim, se não me falha a memória, o tambor de crioula ele é tocado a murro, dançado a coice e afinado a fogo. Para mim isso é bem representativo, assim. E eu vejo, às vezes, assim, tem algumas impressões, que a cultura popular, ela vem sofrendo uma perca dessa essência, né, do fogo, do soco, do coice, né, essa animalidade. Então, a arte, criança e racismo, ela vai sentir, você sentiu, eu senti, minha filha sentiu. A questão é como lidar com isso. Como a nossa arte lida ou lidará com isso, como a minha mãe lidou com isso, como a sua mãe lidou com isso. Amiga, eu não sei. Eu educo os meus brancos falando com eles, com alguns, enquanto não racistas, ou que estão naquela dúvida sobre confirmar se o grau de racismo é exatamente esse, ou se há uma narrativa exacerbada. Porque quando eles concluem que não, o racismo não existe, é porque eles assumiram o racismo mesmo. Aí não dá para educar. O que existe é apropriação econômica. O nosso corpo foi apropriado economicamente. Então, enquanto humanos, o branco nasce humano, eu conquisto. É prova. É um espaço que eu tenho que conquistar todo dia. Então, não existe essa coisa do turbante. Gente, todas as culturas botam isso na cabeça. Me poupa, cara. Tá? Me poupa. Ou mais amarrado ou menos amarrado. O que nós estamos discutindo não é um lenço ou a burca que eu vou usar, caramba. O que estou discutindo é a apropriação dessa burca. Apropriação econômica. Como eu estava dizendo, eu estava lendo um texto antes de vir para cá, que dizia que a literatura, o valor da literatura agora é mercadológico. Toda aquela história que eu estava falando, ela vale, mas só vale dentro do que até a internet está cooptada desse mercadológico. O meu valor é mercadológico, o Batuno vai a Tadinha cá e é limpo que vende. Outra coisa de preto. E preto, sabe como é que é? A gente apropria, a gente não devolve. O nosso corpo foi roubado. A nossa mão de obra, a nossa força certa roubada. É isso que a gente não discute. Foi roubada, foi apropriada. A apropriação é